Imagine por um momento como seria viver duas vidas completamente diferentes dentro do mesmo corpo. De manhã, Chitra vestia calças de ganga e camisetas no laboratório de biologia molecular onde trabalhava, contribuindo para pesquisas que poderiam salvar vidas. Mas ao fim do dia, ela trocava essas roupas por sares tradicionais e voltava para casa, onde se tornava a filha obediente e cuidadora dedicada de sua mãe doente. Chitra tinha 35 anos quando chegou ao consultório do Dr. Brian Weiss, mas sua respiração ofegante e a dificuldade em deixar as palavras saírem faziam parecer que estava sendo sufocada por uma força invisível. Ela era uma curiosa mistura de duas culturas: a antiga tradição hindu, que trouxera da Índia, e a moderna sociedade americana onde agora vivia. Mas essa fusão, ao invés de a enriquecer, estava literalmente a matando. Nascida em uma família indiana tradicional, Chitra havia chegado à América ainda jovem. Seus pais trouxeram consigo não apenas sonhos de uma vida melhor, mas também todas as tradições e expectativas de um sistema milenar. Quando se tornou viúva após um casamento arranjado com um homem muito mais velho, o peso das responsabilidades familiares caiu inteiramente sobre seus ombros. Enquanto seus irmãos homens tinham liberdade para construir suas próprias famílias e carreiras, dela esperava-se que sacrificasse tudo para cuidar da mãe. Não importava que fosse a mais inteligente da família. Não importava que tivesse potencial para muito mais. A tradição falava mais alto que a justiça. Durante 10 longos anos, Chitra havia vivido essa rotina sufocante. Laboratório durante o dia, cuidados maternos durante a noite. Não havia tempo para a vida social. Não havia espaço para sonhos próprios. Era como se existisse apenas para servir aos outros, e sua própria identidade estava desaparecendo lentamente. Quando finalmente buscou ajuda terapêutica, suas palavras vinham entrecortadas, como se até mesmo falar sobre sua situação fosse uma traição às expectativas familiares. O Dr. Weiss percebeu imediatamente que não estava diante apenas de uma questão psicológica contemporânea, mas de algo muito mais profundo e ancestral. A cultura milenar que deveria a proteger e guiar havia se tornado sua prisão invisível. Chitra estava presa entre dois mundos, pertencendo completamente a nenhum deles. Sua respiração dificultosa não era apenas ansiedade. Era o reflexo físico de uma alma que havia esquecido como ser livre. Muitos hindus acreditam na reencarnação como parte fundamental de sua religião. Mas, para a maioria, é uma convicção puramente intelectual. Usar essa crença como ferramenta terapêutica é algo praticamente desconhecido. Quando o Dr. Weiss mencionou a possibilidade de uma regressão a vidas passadas, Chitra ficou reticente, mas algo em seu íntimo despertou curiosidade. Talvez fosse o desespero de quem havia tentado tudo mais, ou talvez uma sabedoria ancestral sussurrando que as respostas que ela buscava não estavam apenas nesta vida. Independentemente da razão, ela concordou prontamente com o processo. Durante 2 semanas inteiras, praticou técnicas de relaxamento e hipnose, preparando sua mente para uma jornada que mudaria tudo. Não foi fácil no início. Chitra estava tão habituada a controlar cada aspecto de sua vida consciente que permitir-se mergulhar em um estado alterado de consciência exigia uma coragem que ela não sabia possuir. Mas gradualmente, sessão após sessão, ela conseguiu entrar em um estado moderado de transe. Suas primeiras impressões chegavam como fragmentos vagos, palavras hesitantes que pareciam vir de muito longe. Era como sintonizar uma estação de rádio distante, às vezes clara, às vezes envolta em estática. Mas quando finalmente conseguiu acessar sua primeira memória de vida passada, a clareza foi devastadoramente intensa. Estou na Índia, uma prostituta, mas não uma verdadeira prostituta. As palavras saíam dela com uma mistura de vergonha e reconhecimento.
Ela se viu viajando com um exército que lutava contra inimigos de seu povo. Não conseguia determinar exatamente que época era, mas sabia que não era há muito tempo. Naquela vida, ela não tinha escolha sobre seu destino. Os soldados precisavam dela, diziam-lhe constantemente. Ela era vital para o bem-estar deles, para a vitória de seu exército, para o futuro de seu povo. Tinha que alimentá-los, cuidar de suas necessidades, inclusive as sexuais. Era apresentado a ela como um sacrifício nobre, um serviço ao bem maior. Mas, por trás de toda essa retórica patriótica, Chitra sentia o ódio crescendo. Odiava o que tinha que fazer. Odiava a hipocrisia dos homens que a usavam enquanto falavam de honra. Odiava ser reduzida a um objeto de conveniência, mesmo quando esse uso era pintado com cores heróicas. A vida terminou tragicamente cedo. Ela morreu ao dar à luz uma criança, ainda muito jovem, ainda carregando toda aquela raiva e ressentimento. Enquanto revivia aqueles momentos finais, Chitra percebeu um padrão que a fez tremer. Mais uma vez, ela havia sacrificado tudo por um suposto bem maior que beneficiava apenas os outros. A segunda regressão de Chitra foi ainda mais breve, mas igualmente reveladora. Desta vez, ela se viu vestida com trajes cerimoniais, preparada para um ritual que lhe custaria a vida. Era uma mulher jovem, escolhida para ser sacrificada, para garantir uma boa colheita para seu povo. Tenho que ser morta para assegurar uma boa colheita. Talvez minha morte proteja meu povo dos inimigos, dos desastres naturais. Suas palavras vinham carregadas de uma resignação aprendida, mas também de uma dúvida crescente. Mesmo naquela vida distante, parte dela questionava a lógica cruel daquela tradição. Os anciãos religiosos haviam lhe dito que sua morte seria uma grande honra. Prometeram que ela e sua família seriam recompensados no além. Pintaram seu sacrifício com cores sagradas, transformando um assassinato ritualístico em um ato de devoção espiritual. Mas enquanto a espada se erguia sobre sua cabeça, Chitra sabia que algo estava terrivelmente errado. O golpe final veio rápido, mas a sensação de injustiça durou além da morte. Mais uma vez, ela havia sido enganada por promessas vazias de homens poderosos. Mais uma vez, sua vida havia sido considerada menos valiosa que um conceito abstrato de bem comum. Durante ambas as regressões, Chitra teve dificuldades para respirar, exatamente como em sua vida atual. O Dr. Weiss precisou trazê-la rapidamente de volta ao presente quando percebeu o quanto essas memórias a afetavam fisicamente. Era como se o trauma daquelas mortes ainda estivesse alojado em seu corpo, manifestando-se como a sensação de sufocamento que ela sentia diariamente. Quando finalmente conseguiu processar o que havia experienciado, a conexão tornou-se cristalina. Em ambas as vidas passadas, ela havia sido forçada a sacrificar sua própria existência, suas próprias metas, sua própria felicidade por um bem supostamente maior. E esse sacrifício a havia matado, literal e figurativamente. A revelação foi simultaneamente libertadora e aterrorizante. Por um lado, finalmente compreendia a origem de sua sensação constante de aprisionamento. Por outro, percebia que havia carregado esse padrão através de múltiplas vidas, sempre cedendo sua autonomia em nome de deveres impostos por outros. As duas experiências tinham algo mais em comum. Em ambas, as promessas feitas pelos homens no poder eram mentiras. Os generais que falavam em patriotismo estavam interessados apenas em seus próprios objetivos. Os anciãos religiosos que prometiam recompensas divinas estavam usando o medo e a ignorância para manter seu controle. Chitra começou a perceber que a violência, seja física ou psicológica, era sempre a antítese dos verdadeiros conceitos espirituais. O que ela havia experienciado não era sacrifício sagrado ou serviço patriótico, mas manipulação pura e simples. E o padrão estava se repetindo em sua vida atual.
Enquanto Chitra processava suas próprias descobertas, algo extraordinário aconteceu em casa. Entusiasmada com o trabalho que estavam desenvolvendo, ela levou os CDs de regressão do Dr. Weiss para casa e começou a praticar por conta própria. Como muitos terapeutas encorajam, ela sabia que a prática independente podia aprofundar e acelerar o processo de cura. Sua mãe, ao ouvir as gravações, foi inesperadamente transportada para uma de suas próprias vidas passadas. Sem nunca ter visitado o consultório do Dr. Weiss, sem qualquer preparação formal, ela se viu como uma jovem esposa indiana 3 séculos atrás. E nessa visão, uma verdade comovente se revelou. Naquela vida distante, Chitra não era sua filha. Era seu amado marido. Ele havia sido o centro absoluto de sua existência, a fonte de toda sua alegria e propósito. Mas a felicidade durou pouco. O marido morreu muito jovem, provavelmente pela picada venenosa de uma cobra, deixando-a devastada e inconsolável. Quando a mãe de Chitra retornou ao presente, uma compreensão profunda tomou conta dela. Percebeu que havia se agarrado à filha com uma intensidade desproporcional e agora entendia por quê. Era uma reação à perda traumática que havia sofrido séculos antes. O amor que não pôde dar completamente àquele marido perdido havia sido transferido para a filha, mas transformado em possessividade e dependência excessiva. Esta revelação mudou completamente a dinâmica familiar. A superproteção sufocante que a mãe exercia sobre Chitra não era malícia consciente, mas uma resposta emocional a um trauma não resolvido de uma vida anterior. Ela havia perdido seu amado uma vez e, inconscientemente, fazia tudo para não perder novamente na forma da filha. Para Chitra, essa descoberta foi simultaneamente explicativa e libertadora. Finalmente compreendia que a dependência emocional de sua mãe tinha raízes muito mais profundas que as circunstâncias atuais. Não era algo pessoal contra ela ou uma tentativa deliberada de controlar sua vida. Era uma ferida antiga que nunca havia cicatrizado adequadamente. Com essa nova compreensão, Chitra conseguiu ser mais complacente e compassiva com sua mãe. O ressentimento que carregara por anos começou a se dissolver, substituído por uma empatia genuína. Ela podia ver sua mãe não mais como uma força opressora, mas como uma alma ferida tentando evitar reviver uma perda devastadora. A mãe, por sua vez, começou um processo gradual de mudança. Não foi fácil. Ela estava superando anos de hábitos enraizados e medos ancestrais. Mas lentamente, muito lentamente, começou a se tornar menos dependente e menos protetiva. Pela primeira vez em décadas, permitiu-se passar tempo com seus outros filhos e até considerou a possibilidade de deixar Chitra ter uma vida social própria. Esta transformação mútua criou espaço para algo que não existia há anos na casa: esperança. Chitra finalmente podia olhar para o futuro sem a sensação paralisante de estar presa para sempre nos mesmos padrões. Com sua mente finalmente livre das correntes do passado e do presente, Chitra estava pronta para algo que poucos terapeutas ousam explorar: as visões de vidas futuras. O Dr. Weiss, pioneiro nesta área, guiou-a cuidadosamente para além das fronteiras do tempo conhecido, em uma jornada que revelaria possibilidades extraordinárias. A primeira vida futura que Chitra experimentou foi simultaneamente tocante e desafiadora. Ela se viu como mãe e principal fonte de cuidado para uma criança com graves deficiências musculares, ósseas e neurológicas. Era uma situação que demandava praticamente toda sua energia, tempo e recursos emocionais, com muito pouco retorno aparente. Nesta vida, ela era casada, mas seu marido havia se desmoronado emocional e fisicamente diante da tragédia. Ele simplesmente não conseguia lidar com a situação, deixando Chitra sozinha para carregar o peso de cuidar da criança especial. O fluxo de compaixão, amor e energia era completamente unidirecional.
Ela dava constantemente, mas raramente recebia. Esta visão a impactou profundamente porque espelhava, de certa forma, sua situação atual. Era como se o universo estivesse mostrando o que poderia acontecer se ela continuasse nos mesmos padrões de sacrifício excessivo. Seria mais uma vida dedicada inteiramente aos outros, sem espaço para suas próprias necessidades e crescimento. A segunda vida futura foi dramaticamente diferente. Chitra se viu sofrendo ferimentos graves em um acidente de trânsito do futuro. Ela descreveu não exatamente um carro, mas algo como um cilindro voador gigante com janelas, cuja programação havia falhado, causando uma colisão violenta contra uma árvore. O resultado foi paralisia e uma necessidade de reabilitação física e psicológica intensa. Mas, desta vez, a dinâmica era completamente oposta à primeira vida futura. Os níveis tecnológicos da medicina eram avançados, e a regeneração do tecido nervoso, tanto do cérebro quanto da medula espinhal, demorou mais de 1 ano, mas foi possível. Mais importante ainda, ela não estava sozinha nessa jornada. Tinha uma família amorosa, um marido adorável e 3 filhos, além de amigos dedicados que a apoiaram durante todo o processo de recuperação. Seu quarto de hospital ficou conhecido como Jardim de Alá, por causa de todas as flores que as pessoas enviavam constantemente. Nesta segunda vida futura, Chitra era a receptora de amor, cuidado e energia. Era o oposto completo da primeira vida futura, mas também de suas vidas passadas e presente. Aqui, ela finalmente experimentava o que era receber compaixão incondicional dos outros. Mas foi a terceira vida futura que realmente capturou sua imaginação e mostrou seu potencial completo. Nesta vida, Chitra havia se tornado uma cirurgiã especializada em uma combinação inusitada: ortopedia e neurologia. Quando o Dr. Weiss questionou como era possível ter 2 especialidades tão diferentes, ela explicou que trabalhava com varas ou cristais, que emitiam luz e energia curativa. Essas ferramentas tecnológicas do futuro tinham um efeito extraordinário tanto nos ossos quanto no cérebro. Além disso, produziam uma energia sonora, que contribuía para a regeneração de músculos, membros e ligamentos. Era uma medicina completamente integrada, combinando tecnologia avançada com princípios energéticos que transcendiam os limites atuais da ciência médica. Nesta terceira vida, Chitra havia encontrado o equilíbrio perfeito. Naquela terceira vida futura, Chitra havia descoberto algo extraordinário: o equilíbrio perfeito entre dar e receber. Como cirurgiã do futuro, ela não apenas curava outros com suas habilidades e tecnologia avançada, mas também recebia reconhecimento, satisfação profissional e amor genuíno tanto de seus pacientes quanto de seus colegas. Sua vida familiar neste futuro também era florescente. Diferentemente das vidas anteriores, onde ou dava tudo sem receber nada, ou recebia sem poder retribuir adequadamente, aqui ela havia aprendido a amar os outros exatamente como amava a si mesma. Era um fluxo harmônico de energia que enriquecia tanto quem dava quanto quem recebia. Mas então, algo intrigante aconteceu durante a sessão. Chitra estava revisando esta terceira vida de uma perspectiva mais elevada, quando subitamente parou, ainda em transe. Não sei como vai acabar esta vida. É intrigante. Vou ter que deixá-la. Agora. Como sempre, ela não queria demorar-se nas experiências visionárias. Rapidamente, ela retornou ao presente, mas desta vez estava animada e estimulada por suas jornadas. Tinha uma clareza mental que não possuía há anos, e suas palavras fluíam com uma sabedoria que parecia vir de muito além de sua experiência atual. Todas as vidas, passadas e presentes, estão ligadas, explicou ela com convicção crescente. Tal como está esta vida e a vida passada que minha mãe descreveu. O que tenho de fazer é equilibrar a compaixão, equilibrar o amor, que tem de ser recebidos tal como são dados.
A determinação em sua voz era palpável. Algo fundamental havia mudado em seu íntimo. Os objetivos da minha vida nunca mais serão sacrificados, nem por causa de valores culturais, nem de circunstâncias individuais, nem de culpa. Era uma declaração de independência emocional que ela nunca havia sido capaz de fazer antes. Pela primeira vez, Chitra conseguiu expressar sua raiva e ressentimento em relação à sua mãe e aos irmãos por tê-la encurralado no papel de cuidadora perpétua. Apesar dos tabus culturais que proibiam tal rebelião, ela finalmente encontrou sua voz. E, ao fazê-lo, libertou-se de correntes invisíveis que aprendiam há décadas. O mais extraordinário era que sua forma de falar havia mudado completamente. Já não usava frases curtas e cortadas como antes. Suas palavras e ideias mais sofisticadas refletiam uma conexão com um nível mais elevado de consciência. Esta jovem mulher sábia tinha muito para ensinar, não apenas a si mesma, mas também ao Dr. Weiss. Quando retornaram à terceira vida futura para explorar seu final, ela conseguiu ver sua morte, uma passagem natural e pacífica em idade avançada. Mas o mais importante não foi a morte em si, e sim a compreensão que emergiu durante sua recapitulação da vida. Durante sua recapitulação da terceira vida futura, uma compreensão revolucionária tomou conta de Chitra. As três vidas futuras não eram sequenciais nem lineares, explicou ela ao Dr. Weiss. São manifestações de futuros prováveis, baseadas no que faço nesta vida. Esta revelação mudou completamente a compreensão de ambos sobre como o tempo e as escolhas funcionam. De certa forma, eram futuros paralelos que fluíam simultaneamente. Aquele que ela eventualmente viveria dependeria do conteúdo e das decisões do que restava de sua vida atual. Na verdade, havia uma multiplicidade de futuros possíveis, como ela explicou. Ela havia testemunhado variações dos três cenários principais, e não era apenas sua tomada de consciência individual que determinaria qual futuro se manifestaria, mas também os pensamentos e atos coletivos de toda a população humana. Esta perspectiva expandida trouxe uma responsabilidade tanto individual quanto coletiva. Se acolhermos conscientemente a compaixão, a empatia, o amor, a paciência e o perdão, o mundo futuro será incrivelmente diferente do que se não o fizermos, observou ela com uma sabedoria que transcendia sua idade e experiência aparentes. O Dr. Weiss ficou impressionado com a linguagem sofisticada e os conceitos profundos que emanavam de Chitra. Era como se ela tivesse acessado não apenas suas próprias vidas, mas uma fonte universal de conhecimento que poucos conseguem alcançar. A análise subsequente revelou a lógica por trás dos três futuros possíveis. Se Chitra continuasse presa ao padrão atual, sacrificando-se constantemente pelos outros sem receber nada em troca, ela poderia experimentar um futuro como a vítima de paralisia, forçada a receber amor sem poder retribuir adequadamente. Por outro lado, se ela simplesmente desistisse abruptamente, abandonando sua mãe sem um compromisso razoável, poderia retornar como a mãe da criança seriamente debilitada, sendo forçada a dar amor sem receber apoio adequado. Mas havia uma terceira opção, a mais equilibrada e evolutiva. Se ela conseguisse reconhecer o equilíbrio ideal entre dar e receber, entre sacrifício consciente e compaixão por si mesma, poderia retornar como a cirurgiã ortopédica e neurológica, vivendo uma vida de realização completa. É assim que funciona, explicou Chitra com clareza crescente. Enfrentamos situações semelhantes uma e outra vez, enquanto procuramos aprender o equilíbrio ideal entre o dar e o receber, entre o sacrifício e a compaixão por nós próprios, até atingirmos o estado de harmonia. Esta compreensão trouxe uma perspectiva completamente nova sobre responsabilidade pessoal e evolução espiritual.
não eram apenas eventos aleatórios acontecendo com elas. Eram oportunidades cuidadosamente orquestradas para aprendizado e crescimento. O padrão ficou claro. Nas vidas passadas, ela havia sido forçada a sacrificar-se por falsas promessas de bem maior. Na vida atual, ainda estava presa a esse padrão através de expectativas culturais e familiares. Mas agora tinha o poder de quebrar esse ciclo e criar um futuro diferente. A mudança em Chitra começou a reverberar através de toda a estrutura familiar. Com sua nova compreensão sobre os padrões de vidas múltiplas e a conexão revelada com sua mãe através das regressões, ela conseguiu abordar a situação doméstica com uma perspectiva completamente transformada. Pela primeira vez em anos, conseguiu expressar seus sentimentos genuínos sem culpa paralisante. Conversou com sua mãe sobre suas necessidades pessoais, seus sonhos adiados e sua necessidade de ter uma vida própria. Mas, desta vez, fez isso com compaixão e compreensão, não com ressentimento ou raiva acumulada. A mãe de Chitra, por sua vez, ainda estava processando suas próprias revelações sobre a vida passada, onde Chitra havia sido seu amado marido. Esta compreensão a ajudou a reconhecer que sua dependência excessiva da filha não era apenas necessidade prática, mas uma tentativa inconsciente de evitar reviver a perda devastadora que havia experimentado séculos antes. Gradualmente, muito gradualmente, a dinâmica familiar começou a mudar. A mãe passou a ser menos dependente e menos protetiva. Começou a distribuir sua atenção entre outros filhos e até considerou a possibilidade de Chitra ter vida social própria, mesmo sabendo que isso poderia eventualmente levar a um relacionamento que interferiria com a dependência que mantinha. Esta mudança na atitude materna levou a uma melhoria dramática na atitude de Chitra. Pela primeira vez em muitos anos, ela podia olhar para o futuro sem medo paralisante. O ar que respirava parecia mais puro, suas palavras fluíam com mais facilidade e a sensação constante de sufocamento começou a diminuir. Chitra começou a estabelecer limites saudáveis, algo que nunca havia sido capaz de fazer antes. Não abandonou sua mãe. Isso teria sido meramente trocar um extremo por outro. Em vez disso, criou um equilíbrio onde podia cuidar adequadamente de sua mãe, sem sacrificar completamente sua própria vida e identidade. Começou a sair ocasionalmente com colegas de trabalho, algo impensável apenas alguns meses antes. Permitiu-se explorar interesses pessoais que havia abandonado há anos. Mais importante ainda, começou a sonhar novamente com possibilidades para seu futuro pessoal e profissional. A família expandida também notou as mudanças. Seus irmãos, que por anos haviam se beneficiado silenciosamente do fato de Chitra carregar toda a responsabilidade pelos cuidados maternos, começaram a contribuir mais ativamente. Era como se a quebra do padrão disfuncional tivesse liberado energia positiva para todos os envolvidos. O laboratório onde trabalhava também refletiu essas mudanças. Colegas comentaram que ela parecia mais confiante, mais criativa em suas pesquisas, mais disposta a assumir projetos desafiadores. Era como se tivesse redescoberto não apenas sua identidade pessoal, mas também seu potencial profissional pleno. Mais fascinante ainda, Chitra começou a experienciar clareza em suas habilidades psíquicas naturais. Como muitas pessoas que quebram padrões limitantes de vidas passadas, ela descobriu que tinha intuições e percepções que haviam estado bloqueadas pela tensão emocional crônica. A transformação de Chitra revelou princípios universais sobre como padrões de vidas passadas afetam nossas experiências atuais e como podemos conscientemente influenciar nossos futuros. Sua história tornou-se um exemplo vívido de como a terapia de regressão pode quebrar ciclos ancestrais de sofrimento. O Dr. Weiss observou que a compaixão de Chitra estava relacionada tanto com empatia quanto com amor, pois todas essas qualidades emanam do coração. Mas ela havia aprendido uma lição crucial.
A compaixão deve incluir também a si mesma. Sem autocompaixão, mesmo a virtude mais nobre pode se tornar uma forma de autossacrifício destrutivo. A experiência de Chitra demonstrou como virtudes podem se tornar vícios quando levadas a extremos. Sua compaixão excessiva pelos outros, combinada com falta total de compaixão por si mesma, havia criado um padrão de vida após vida, onde ela era ou vítima ou mártir. O equilíbrio era a chave para a libertação. Suas vidas futuras mostraram que ela tinha escolhas reais sobre como experienciar compaixão. Podia continuar sendo apenas doadora, podia se tornar apenas receptora, ou podia encontrar o equilíbrio harmonioso onde dava e recebia em medida saudável. Cada opção levaria a experiências futuras completamente diferentes. A conexão revelada entre Chitra e sua mãe, através de vidas passadas, ilustrou como relacionamentos se estendem muito além de uma única existência. Problemas familiares aparentemente simples frequentemente têm raízes profundas em dinâmicas de vidas anteriores. Compreender essas conexões pode trazer cura não apenas individual, mas familiar e geracional. A história também revelou como tradições culturais, embora valiosas em muitos aspectos, podem às vezes perpetuar padrões limitantes através de gerações. A cultura hindu de Chitra valorizava legitimamente o cuidado com os pais idosos, mas a interpretação extrema dessa tradição havia se tornado uma prisão para ela. Suas visões de futuros múltiplos introduziram um conceito revolucionário. Nossos futuros individuais não são predeterminados, mas são influenciados tanto por nossas escolhas conscientes quanto pelo desenvolvimento coletivo da humanidade. Cada pessoa que quebra padrões limitantes contribui para possibilidades futuras mais positivas para todos. A transformação da linguagem de Chitra durante as sessões demonstrou como acessar níveis mais elevados de consciência pode expandir dramaticamente nossa capacidade de compreensão e expressão. Ela passou de frases hesitantes e cortadas para conceitos sofisticados e insights profundos. Sua experiência mostrou que cura verdadeira não significa simplesmente trocar um extremo por outro, mas encontrar o ponto de equilíbrio dinâmico onde todas as necessidades legítimas são honradas. Ela não abandonou sua mãe, nem continuou sendo completamente autossacrificante. Encontrou uma terceira via mais sábia. A história de Chitra provou que padrões aparentemente fixos podem ser transformados quando compreendidos em seu contexto mais amplo. O que parecia ser apenas um problema de dinâmica familiar contemporânea revelou-se como uma oportunidade de evolução espiritual que se estendia através de múltiplas vidas. Meses depois de suas sessões transformadoras com o Dr. Brian Weiss, a vida de Chitra havia mudado de formas que ela jamais imaginou possíveis. A respiração ofegante que a caracterizava quando chegou ao consultório havia desaparecido completamente. Suas palavras fluíam com naturalidade, e pela primeira vez em décadas, ela sentia que podia respirar livremente. A transformação mais notável não foi apenas em sua situação externa, mas em sua perspectiva interna. Chitra havia aprendido que estava no centro de sua própria vida, não na periferia da vida de outros. Essa mudança de paradigma alterou fundamentalmente como ela se relacionava com cada aspecto de sua existência. No laboratório, seus colegas notaram uma criatividade renovada em suas pesquisas. Projetos que antes pareciam rotineiros agora despertavam sua paixão genuína. Era como se tivesse redescoberto não apenas por que escolhera a biologia molecular, mas como sua contribuição para a ciência poderia ser uma expressão autêntica de quem ela realmente era. Em casa, a relação com sua mãe evoluiu para algo completamente novo. Não era mais baseada em dependência mútua disfuncional, mas em amor genuíno e respeito mútuo. Sua mãe, compreendendo finalmente a origem de seus próprios medos através de suas memórias de vida passada, conseguiu dar à filha o espaço que ela necessitava para crescer.
Chitra começou a sair socialmente, algo que não fazia há mais de uma década. Ao princípio, sentia-se como uma adolescente navegando experiências sociais pela primeira vez. Mas gradualmente, recuperou sua confiança natural e sua capacidade de formar conexões autênticas com outras pessoas. Mais fascinante ainda foi o despertar de suas habilidades intuitivas naturais. Como muitas pessoas que se libertam de padrões limitantes ancestrais, Chitra descobriu que possuía percepções e insights que haviam estado bloqueados pela tensão emocional crônica. Suas decisões tornaram-se mais precisas, suas percepções sobre outras pessoas mais acuradas. A experiência havia lhe ensinado uma das lições mais importantes da evolução espiritual: que romper padrões limitantes não é apenas sobre benefício pessoal, mas sobre contribuir para a elevação da consciência coletiva. Cada pessoa que se liberta de ciclos de sofrimento ancestrais cria possibilidades mais positivas para todos. Suas visões de vidas futuras continuavam a influenciar suas escolhas diárias. Ela sabia que cada decisão que tomava estava moldando não apenas seu futuro imediato, mas potencialmente vidas futuras inteiras. Esta consciência trouxe uma responsabilidade extraordinária, mas também um empoderamento sem precedentes. Durante suas reflexões finais com o Dr. Wise, Chitra articulou uma compreensão que poucos alcançam. Nós temos muito mais poder para influenciar positivamente nossas vidas futuras individuais, bem como o futuro que resta da nossa vida presente, do que temos para influenciar o futuro planetário ou coletivo. Mas nossos futuros individuais expressam-se no futuro coletivo, e as ações de todos irão determinar qual, entre miríades de futuros possíveis, iremos manifestar. A história de Chitra tornou-se um testemunho vívido de que libertação verdadeira é possível, mesmo quando padrões parecem estar gravados na pedra através de múltiplas existências. Ela provou que tradições culturais podem ser honradas sem que se tornem prisões, que responsabilidades familiares podem ser cumpridas sem autossacrifício destrutivo, e que compaixão verdadeira sempre inclui compaixão por si mesmo. Anos depois, quando pessoas perguntavam o que mais a havia impactado em sua jornada de transformação, Chitra sempre respondia com a mesma sabedoria. Aprendi que somos, simultaneamente, criadores e criações de nosso destino. Cada momento é uma oportunidade de escolher conscientemente que futuro queremos manifestar, não apenas para nós mesmos, mas para toda a humanidade. Sua transformação continua ecoando através das gerações de sua família, inspirando outros membros a questionar padrões limitantes e buscar equilíbrios mais saudáveis entre tradição e crescimento pessoal. A mulher que chegou sufocando no consultório do Dr. Weiss havia se tornado uma fonte de respiração livre e inspiração para muitos outros. Deixe sua opinião nos comentários. E se esta história mexeu com suas certezas sobre vida, morte e reencarnação, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana trazemos casos reais que desafiam a lógica e nos fazem questionar os mistérios da existência.